Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É com grande alegria, filho e filha, irmãos e irmãs, que o Padre chega até você através do nosso canal do Movimento Rosário Perpétuo da cidade de Jaú e que atinge muitas pessoas além da nossa cidade, do nosso município e que estão acompanhando também aí esta preparação para a consagração a Nossa Senhora no mês de maio deste ano. Então, parece que está longe, né? Maio, mês de Maria, não está longe. Né? O tempo está passando muito rápido, então a gente tem que se preparar. Eu não sei que página você está, que parágrafo você está do tratado, né? Mas vai seguindo com intensidade, não precisa de pressa. Né? O tempo passa, como o padre disse aqui, passa rápido, mas vá se programando, se dedique, leia, releia, se for preciso volte novamente. Nós vamos ter um encontro presencial para também sanar as dúvidas, responder perguntas, comentários, né? Antes dos exercícios, antes de iniciarmos os exercícios espirituais, né? Depois dos exercícios espirituais, nesse encontro presencial, o Padre vai explicar também, e o dia da consagração, que é dentro da Santa Missa. Né? Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que envie o seu Santo Espírito para iluminar-nos nesta terceira aula. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, dando continuidade aqui, agora nós vamos então falar hoje sobre, dentro do artigo 2º aqui, a partir do parágrafo 37 do nosso tratado, as consequências da devoção mariana. Não é? Então, a primeira consequência aí, São Luís diz que Maria é a rainha dos corações. Não é? E então ela recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, de dominar, de gerar, de formar Cristo em nós e de colocar na nossa vida, na nossa alma, as virtudes. Nós precisamos das virtudes para o reino de Deus, para trabalharmos em prol do reino. Não é? Nossa Senhora então implora graças, favores a nós. Então, rainha dos corações, né? E ela não vai fazer tudo isso que o Padre aqui colocou, implorar graças, colocar em nós virtudes e, sobretudo, gerar e formar Cristo em nós, se nós não tivermos uma sadia e profunda devoção a Nossa Senhora. Se nós não dermos o acesso direto para ela ter esse domínio nas nossas almas. Nós não dermos o acesso para ser a rainha dos nossos corações. Então, aqui está, digamos assim, a chave, né? O fundamento da consagração a Nossa Senhora. Nos consagrarmos a Nossa Senhora para que ela seja rainha dos nossos corações, das nossas vidas, possa gerar, formar Cristo em nós, nos ajudar a adquirirmos as virtudes e implorar as graças que nós precisamos. Né? Quem é que não precisa das graças? Então a gente pedir a Nossa Senhora que implore a Nosso Senhor as graças as quais nós precisamos. Né? Aqui até São Luís, né? Falando de Santo Afonso, lembrando dos Glórias de Maria que o Padre indicou na aula passada. São Luís coloca aqui lançar em seus corações as raízes de suas virtudes.
e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todas essas obras de graças. Repito, ela não pode fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas por uma graça singular do Onipotente, que, tendo-lhe dado poder sobre seu Filho único e legítimo, também lhe deu poder sobre seus filhos adotivos, não apenas sobre seus corpos, o que seria pouca coisa, mas também sobre as suas almas. Maria é mãe de Deus e nossa mãe. Nossa companheira, nossa mãe, nossa companheira, nossa amiga, rainha dos nossos corações. Então a gente precisa, através da consagração, estreitar laços com esta mãe, ter aquele segredo, aquela conversa, de filho para com a mãe, aquela conversa franca. Então, abramos a esse estudo, a esse escrito, esse pequeno e grande livro, esse tratado de São Domingos de Montfort, que o próprio nome diz, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que na quarta aula próxima nós vamos ver as verdades fundamentais da devoção, já dentro do capítulo 2. Então, continuando aqui, depois, Maria é necessária aos homens a fim de alcançarem o seu fim último. Aqui então é a segunda consequência da devoção a Nossa Senhora, alcançar o fim último. O fim último é Jesus Cristo Nosso Senhor. Por que eu sou devoto de Nossa Senhora? Já antecipando aqui um pouquinho da próxima aula, Por que eu sou devoto de Nossa Senhora? Porque eu pedi um milagre, implorei um milagre, uma graça, ela fez. Isso seria muito pouco. Poderíamos até dizer que seria uma devoção interesseira. Somos devotos de Nossa Senhora porque porque vemos nela aquilo que nós precisamos ser, imagem da igreja. Porque enxergamos nela aquilo que nós precisamos e devemos ser, aquilo que queremos ser, e com a ajuda dela nós seremos, com a sua onipotência suplicante, com a sua intercessão, com a sua presença, com a sua companhia. Maria então, peregrina da esperança, mãe da vida e peregrina da esperança. Então nós não podemos dizer, sim, pedimos uma graça, a graça foi nos dada, alcançamos o pedido, temos que agradecer, aconteceu um milagre, o milagre foi pedido por intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora implora milagres, o Padre está dizendo que isso não aconteça, mas nós não podemos dizer que foi por causa de um milagre. Sou devoto de um santo, de Santo Antônio, de São Pedro e São Paulo. Por quê? Porque eu pedi e foi concedido. Só por isso? Seria muito pouco. O milagre, ele deve ser uma via. Através do milagre, eu conseguir adquirir uma conversão, um processo de conversão, e chegar a um conhecimento maior, uma verdade maior. Mas ele não deve ser olhado em si. A gente não pode focar só no milagre, um milagre pelo milagre, focar só no milagre, mas ir além do milagre. Esse é o objetivo dos milagres do Nosso Senhor, atestar a sua divindade, mas que as pessoas não ficassem só no seu milagre, mas através do milagre pudessem de fato, real e verdadeiramente, adquirir o dom e a virtude da fé e ir além do milagre, para que Deus fazendo ou não, Deus nos ouvindo ou não, concedendo-nos aquilo que nós pedimos ou não, nós continuaremos firmes na nossa identidade, filhos e filhas amados e amadas de Deus, e firmes, adorando o Senhor. Ele continua sendo Deus, mesmo quando aquilo que nós pedimos não nos foi concedido. E nós continuamos devotos de Nossa Senhora, mesmo quando fazemos preces e as coisas não vieram como nós queríamos que fossem, que acontecessem.
mas nós continuamos sendo devotos de Nossa Senhora, porque a nossa devoção não é interesseira, é por aquilo que Nossa Senhora é, a Dulcíssima Virgem, a Mãe de Deus, necessária para a nossa salvação. E aí o segundo aqui, não é? Continuando, né? O parágrafo 39, São Luís coloca assim: em segundo lugar, deve-se concluir que a Santíssima Virgem, por ser necessária a Deus, necessidade essa que se pode chamar de hipotética, ou seja, suposições, em razão de sua vontade, é bem mais necessária aos homens, para que cheguem a seu fim último. Então, Nossa Senhora foi necessária para o projeto de Deus, para o plano de salvação. Deus precisou de Nossa Senhora, muito mais os homens precisam, porque Deus é Deus. Nós humanos estamos sujeitos aos nossos pecados, às mazelas, nós precisamos dela. Necessário para Deus, necessário muito mais para mim e para você. Portanto, continua São Luís, não se deve misturar a devoção à Virgem Santíssima com as devoções aos outros santos, como se a devoção a ela não fosse a mais necessária e consistisse apenas numa devoção a mais. Então a devoção mariana, a devoção Nossa Senhora, não é qualquer devoçãozinha, não é uma devoção a mais, é uma opção a mais, é a devoção, é a opção, é o caminho singular, a imagem da Igreja. Tanto que no ensinamento da Santa Mãe Igreja, não é? A devoção da latria, que é a adoração à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aos santos a dulia e a Nossa Senhora a hiperdulia. É uma devoção mais que especial. E para São José se usa o termo protodulia. Não é? Depois de Nossa Senhora, então, a devoção ao glorioso São José, não é? Pai adotivo de Nosso Senhor. E aqui, Santo Afonso traz uma... o Santo Afonso está na boca hoje do padre, viu? Não é? E agora a aula não é ao vivo, é gravada, mas nós não vamos corrigir aqui não, é para citar Santo Afonso, é para você ler também o Glória de Maria, né, o grande doutor da igreja também, Santo Afonso. Mas aqui São Luís traz uma citação de São João Damasceno, que foi um santo muito mariano também. Está vendo os santos marianos, São João Damasceno, São Bernardo de Claraval, Santo Afonso de Ligório, o padre está repetindo aqui, já falou 2 ou 3 vezes o nome dele, São Luís, não é? Então aqui, essa citação de São João Damasceno: ser teu devoto, ó Virgem Santa, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que desejam salvar. Então, a gente parar e pensar, sou muito mariano, padre, a gente escuta isso, a gente percebe isso nas pessoas, né? O padre na paróquia, enfim, o sujeito lá muito mariano, ela muito mariana, ele muito mariano, enfim, porque Deus quer te salvar. Então, louvado seja Deus que você é mariano, que você tem um coração mariano, uma alma mariana, que você é devoto de Nossa Senhora, sinal de que Deus quer te salvar. Por que eu sou devoto de Nossa Senhora? Porque eu quero me salvar. Foi necessária para Deus, é necessária para a minha salvação. Quer me ajudar? É mãe, olha a vida dos seus filhos e filhas. Mãe, conceda-nos a graça de contemplar o céu. É o que nós devemos pedir para Nossa Senhora. A graça de alcançarmos a salvação. A graça de chegar na nossa hora derradeira, a hora, no momento da nossa morte, nós sermos abraçados por Maria, no colo de Maria, e ela nos entregar a Deus Nosso Senhor. Pedimos a Nossa Senhora a graça da salvação. Por isso que a gente tem que ter essa devoção a Nossa Senhora, essa intimidade com ela, e como já dizia uma canção, no qual nos braços de Maria o pecado não chega. Então se aproxime sempre de Nossa Senhora através da devoção externa, a oração do rosário, a oração do ângelus, as novenas, e a devoção interna, que é imitar Nossa Senhora, é lutar, viver esse combate espiritual
para trazer para a nossa vida as virtudes da Mãe de Deus. Por isso que nós somos devotos de Nossa Senhora, porque nós sabemos o modelo que ela é exemplo, é modelo perfeito no seguimento de Jesus Cristo. E nós que somos discípulos, missionários do Senhor e queremos seguir o Santo Evangelho, nós precisamos da companhia desta Mãe na ordem da graça, como define o Catecismo da Igreja Católica. E que aqui eu recordo um pensamento, um ensinamento do Papa Paulo VI, não é? Que diz: Maria é a pedagoga do Evangelho, aquela que nos ensina com paciência, com serenidade, suavidade, jeito materno, feminino, o beabá do Evangelho. Segura a nossa mão, como a pedagoga que segura na mão. Eu lembro da minha pedagoga, quando segurava na minha mão e o lápis, não usava caneta, né, porque eu estava aprendendo a escrever. Então, fazendo a volta da letra, né, de mão. Enfim, a Senhora segura na nossa mão e vai nos ensinar. Então, guarde essa expressão do Papa São Paulo VI. Maria, a pedagoga do Evangelho, a estrela da evangelização. Se nós podemos evangelizar, comunicar o Evangelho, imagina Nossa Senhora, a grande comunicadora, a primeira a comunicar Jesus Cristo ao mundo. Tanto que é um título de Nossa Senhora da comunicação. A primeira a comunicar Nosso Senhor, comunicou Nosso Senhor aos pastores, depois aos magos e a todo mundo, e a mim e a você. Se nós temos esse conhecimento de Nosso Senhor por meio de Nossa Senhora, aquela que sempre gera, forma Cristo em nós. Não é? Muito bem, aqui voltando ao tratado, no parágrafo 43, São Luís coloca assim: se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para simplesmente levá-los à salvação, ela ou é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que uma pessoa possa alcançar uma união íntima com Nosso Senhor e uma fidelidade perfeita ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Outro título de Nossa Senhora, Nossa Senhora Perpétua Socorro. Então, aqui, São Luís está dizendo o seguinte, agora o padre acertou, São Luís, né? São Luís de Montfort está dizendo para nós que, se ela é necessária para todos os homens, para levar todos os homens à salvação, muito mais para aqueles que são chamados à perfeição particular, que são, por exemplo, os santos. Todos os santos foram marianos e foram levados a uma perfeição máxima. Por exemplo, poderíamos citar Santa Teresa d'Ávila, né? Com a sua obra Castelo Interior ou Moradas, onde ela coloca a alma, exemplificando, né? Adentrando 7 portas, 7 moradas. A última morada é a perfeição, não é? Tanto que uma outra obra é o Caminho de Perfeição. Santa Teresa d'Ávila é devotíssima de Nossa Senhora. Então eu quero ser santo, quero a perfeição, buscar a perfeição. Então precisa da docilidade de Nossa Senhora, do seu cuidado materno. Mãe na ordem da graça, ela conhece os nossos corações. Nossa mãe. E a gente tem que ter abertura com essa mãe, intimidade com essa mãe. Como eu sou cristão católico, mas não sou devoto de Nossa Senhora. Como não ser devoto? Como não render aos seus encantos? Como não nos colocarmos aos seus pés, ao seu cuidado materno, à sua proteção? Não tem como, não é? E aí depois aqui no parágrafo 44, é pertinente, né, alguns parágrafos, algumas passagens do catecismo, do tratado, nós realmente lermos, né? E aí no parágrafo 44, diz São Luís, ela estava cheia de graça
quando foi saudada pelo arcanjo Gabriel e foi preenchida sobremaneira de graça pelo Espírito Santo, quando ele a cobriu com sua sombra inefável. E ela aumentou de tal modo dia a dia e de momento a momento essa dupla plenitude que chegou a um ponto de graça imensa e inconcebível. Aqui a igreja usa uma palavra, se eu não me engano de origem grega, que caritomene, cheia da graça de Deus. Ou seja, quando o arcanjo entrou na casa de Maria e a saudou, ave, cheia de graça, o ave é a palavra Eva invertida, não é? Ave cheia de graça, cheia de graça, transbordando de graça, está transbordando, cheia de graça, cheia de graça, transbordando. E aí São Luís está colocando aqui que nesse momento em que o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra, ela então aumentou mais ainda. Aí estava despejando mesmo, já estava despejando, despejou mais ainda. E aí São Luís diz, de momento a momento, essa dupla plenitude, não é? Que já estava cheia e transbordou, encheu mais ainda e transbordou, não é? Chegou a um ponto de graça imensa e inconcebível, não é? De momento a momento, de graça em graça, os momentos da sua vida, os momentos de entrega. O anjo anunciou e não entrou em detalhes como seria a sua vida dali para frente. E o anjo não apareceu mais, ao menos os relatos do Evangelho não atestam, não é? Então não apareceu. Nossa Senhora, então, foi conduzida pelo Espírito Santo e crescendo de momento em momento, não é? Daquele momento para o outro momento. Pensem do momento da cruz, não é? O momento ali do Calvário, o quanto Nossa Senhora cresceu, não é? Não diminuiu, mas cresceu, continuou sendo a cheia de graça, a primeira da fila, a pupila dos olhos de Deus, a graça de todas as graças, não é? Por isso o Verbo desceu nela, se encarnou em seu ventre. E aí, continua aqui, desse modo o Altíssimo fez dela a única tesoureira de suas riquezas e a única dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser. Então se aproxima da mãe, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Padre, é muito difícil passar pela porta estreita. Estreita laços com a mãe. Se torne um grande devoto de Nossa Senhora. Agora é Santo Afonso de Ligório, que dizia, não é? Um servo de Maria jamais perecerá. Não é? Servos de Maria nunc peribit. Um servo de Maria jamais perecerá. Não é? Então, passarmos pela porta estreita, segurando nas mãos de Nossa Senhora. Mais um parágrafo aqui, muito importante, é o meu parágrafo preferido. Eu até fiquei na dúvida se eu já tinha citado, ou lido, ou apenas citado aqui o parágrafo 49, esse parágrafo aqui, não é? Mas se citei, se já li, leio de novo, porque é belíssimo. Foi por Maria que a salvação do mundo teve início e por ela deve consumar-se. Iniciou com ela e a salvação deve continuar a consumar-se com ela. Maria praticamente não apareceu na primeira vinda de Jesus Cristo, para que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se distanciassem da verdade, apegando-se a ela de um modo demasiado forte e grosseiro, o que aparentemente teria acontecido se ela tivesse sido conhecida, em razão dos encantos admiráveis com que o Altíssimo a revestiu
mesmo exteriormente. Então, hoje é revelado, a revelação está aí, não é? Nós sabemos o papel de Maria, o lugar de Maria no lugar, na obra da salvação, quem é Jesus, quem é o Pai, as três pessoas da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, tem os tratados da Cristologia, da Pneumatologia para o Espírito Santo, não é? O tratado trinitário para tratar das três pessoas distintas, não é? Então, tem as disciplinas da teologia, não é? Toda a revelação da igreja, os seus documentos. Lá atrás não estava. As pessoas poderiam confundir e dizer ela é uma deusa, e ela não é uma deusa, mas é a Imaculada Conceição, a ave cheia de graça. Então São Luís está dizendo aqui que é como se o Espírito Santo tivesse escondido Maria naquele momento inicial, não é? E que chegaria a hora de Maria, que os mariólogos hoje chamam a hora de Maria, não é? O momento de Maria. Então, Maria reinar nos corações. Hoje, então, nós sabemos o papel e lugar de Maria. Continuando aqui, que ainda é o parágrafo 49, o padre vai ler ele inteiro, só mais um pedaço aqui. Estamos na metade desse parágrafo. Isso é tão verdadeiro que Dionísio, o Areopagita, nos deixou escrito que quando a viu, a donzela de Nazaré, não é, poderia tê-la tomado por uma divindade, achando que ela era uma deusa. Agora o padre explicando, não é? Por causa de seus encantos secretos e de sua beleza incomparável, se a fé, na qual estava bem firmado, não tivesse lhe ensinado o contrário. Então ele está dizendo, a fé ensina o certo. Se a fé não lhe tivesse ensinado o contrário, ele cairia aos pés dela adorando-a, devido aos seus encantos, à sua formosura. Contudo, agora está terminando o parágrafo, na segunda vinda de Jesus, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela se conheça, se ame e se sirva Jesus Cristo. Razões essas que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa, a Virgem Maria, em vida, e a não revelá-la, senão muito pouco, depois da pregação do Evangelho. Mas por que os Evangelhos falam tão pouco de Nossa Senhora? Porque os Evangelhos foram escritos para que creiamos que Jesus Cristo é Deus, é nosso Senhor. Os Evangelhos não foram escritos para falar de Nossa Senhora. Então, por isso os Evangelhos falam um pouco de Maria, mas o pouco que fala é o suficiente para termos o conhecimento e fundamentarmos, né, e alicerçar toda a Mariologia, todo o nosso conhecimento em torno da pessoa viva de Nossa Senhora. Então, falou pouco, mas agora é hora de nós expandirmos esta devoção. Por isso é que nós estamos estudando o Tratado da Verdadeira Devoção, por isso que nós estamos, então, querendo, desejando, né, fervorosamente, nos consagrarmos a Nossa Senhora, porque hoje nós sabemos, através da revelação dos ensinamentos da Igreja, do magistério da Igreja, quem foi Nossa Senhora, quem é Nossa Senhora. Gente, é bonito demais, não é? Então você pode retomar esses parágrafos aí que o padre aqui citou, leu, não é? Explicou sobretudo esse maravilhoso parágrafo 49, que, repito, é o preferido do padre Ramon, do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort. Na próxima aula, que será a quarta, não é? Nós vamos então adentrar o capítulo 2, que são as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. Então a gente precisa ser um devoto verdadeiro, a nossa devoção ser fundamentada nas verdades de fé, as verdades colocadas pela Sagrada Escritura, pelo Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição da Santa Mãe Igreja. Fiquemos por aqui, e o Padre vos abençoe, você que acompanhou mais esta aula, por intercessão da Virgem Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.